contigo, não temas, pois eu sou teu Deus, no sacrifício lá na cruz, eu te Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do livro de Atos, versos de 1 a 28, de uma forma dinâmica. Então, nós faremos uma breve retrospectiva de 2 capítulos anteriores, porque o capítulo 23, ele é uma continuação de uma etapa em que o apóstolo Paulo se dirigia para a cidade de Jerusalém com seu propósito missionário. Nos capítulos anteriores, o que acontece com essa trajetória do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava se dirigindo para a cidade de Jerusalém, e aí, passando pela cidade de Tiro, ele é recomendado a não ir para Jerusalém pelos discípulos, porque todos sabiam que ali era uma efervescência de uma crise, havia uma rejeição ao cristianismo, e os apóstolos pregavam a mensagem de boas novas que não era bem recebida, e eles eram combatidos, eram de toda forma repelidos, né? E o apóstolo Paulo passa pela cidade de Tiro, depois ele chega na cidade de Cesareia, fica na casa de alguns irmãos. Na cidade de Cesareia, novamente, ele é advertido para não ir a Jerusalém. E é uma situação em que ele se encontra com um profeta chamado Ágabo, e o Ágabo pega um cinto e amarra as mãos de Paulo e diz para ele: esse tipo de coisa acontecerá a esse homem que for a Jerusalém. Seria Paulo. Ágabo estava dizendo, demonstrando para Paulo que ele seria aprisionado, que ele teria suas mãos acorrentadas e passaria por momentos muito desagradáveis. Entretanto, o apóstolo Paulo responde àqueles que estavam com ele que ele estava pronto para sofrer pelo evangelho e até morrer se fosse preciso, mas a sua missão não deveria ser interrompida. E Paulo chega a Jerusalém, passando pela cidade de Jerusalém, ele é reconhecido por alguns judeus que haviam acompanhado o seu trabalho na Ásia. Paulo, quando passou pela Ásia, teve também muitos problemas com as seitas, com o templo de Diana, com os adoradores de Dionísio, enfim, os deuses gregos que ali eram cultuados. Paulo passou por um momento muito difícil. E ali, quando ele chega em Jerusalém, ele é reconhecido pelos judeus que haviam visto ele nesse lugar, lá na Ásia. E começam esses judeus a fazer uma confusão tremenda na cidade. Começa a criar um tumulto, um protesto contra ele. E acontece um alvoroço na cidade, a guarda percebe aquela confusão e resolve agir, intervir na confusão. Quando Paulo estava pronto para ser linchado pela população, os guardas vão e resgatam Paulo e levam ele para a fortaleza. E nesse momento em que ele é resgatado, no caso, salvo, de ser agredido e violentado pela população, Paulo pede a palavra. Paulo diz que ele é judeu, ele diz que ele é descendente de judeu, e aí tudo bem, então pode falar. E ele começa a falar em hebraico com a população. E quando ele começa a falar em hebraico, a população se aquieta um pouco e começa a prestar atenção no que ele estava dizendo. E ele começa a explicar o seu propósito, começa a falar da mensagem do Evangelho, começa a explicar o seu trabalho, e mesmo assim a confusão ela vai subindo a temperatura. Então ele é levado para a fortaleza. Chegando na fortaleza da guarda romana, o comandante manda que ele seja interrogado e também espancado, Batam nele. Mas, nesse momento, Paulo se identifica como cidadão romano. E aí, eles não poderiam agredir Paulo sem um julgamento. Bom, o nosso estudo de hoje começa a partir daí. Começa no capítulo 23, ele vai ser a continuação dessa confusão que começou em Jerusalém. Mas a acusação dos judeus, a acusação e os motivos
que causaram aquela balbúrdia, né? Aquele problema todo na cidade, aquele alvoroço, era focado em quê? Nas acusações que os judeus tinham contra Paulo, né? Dizendo que ele ensinava os judeus a se apartarem de Moisés, ou seja, da lei. Porque na mensagem de Paulo, não é que ele estava anulando tudo o que havia acontecido no Antigo Testamento, não é que ele estava dizendo que nada disso valeu a pena, ou isso tem alguma legitimidade. Ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo que isso é a antiga aliança. A antiga aliança foi cumprida. A partir de Cristo, ele trouxe para nós uma nova aliança, em Cristo, centrada na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo, no sangue de Jesus Cristo. E agora nós bastávamos o quê? Ter fé na pessoa de Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor, e assim teremos aliança com Deus. Essa é a proposta de Paulo, a nova aliança. Dizia Paulo, então, que os judeus não precisavam mais se circuncidar, os judeus não precisam mais serem tão severos no cuidado da lei cerimonial, porque a partir de agora a salvação seria somente na pessoa de Jesus Cristo. Nos versos de 1 a 3, diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varãos e irmãos, até o dia de hoje tenho andado adiante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. E aí Paulo responde na mesma altura para o sumo sacerdote, sem saber que aquele era o sumo sacerdote. Então Paulo, nesse momento, ele está dentro de uma sala, dentro de um salão fechado, cercado pelos doutores da lei, e esses doutores estão pegando toda a lei de Moisés, na mente deles estão todos os conceitos e valores ensinados ao povo hebreu, desde a época lá de Moisés, e estão colocando tudo sobre a mesa neste momento, comparando com uma mensagem de um homem que aparece e diz que a pessoa de Jesus Cristo se apropriou de toda a lei, tudo está centrado nessa pessoa chamada Jesus. E Paulo chama ele o quê? De parede branqueada, porque Paulo achou, na nossa interpretação, a postura daquele homem que manda que agridam Paulo, até mesmo contra a lei, agindo com violência contra uma pessoa, ele agiu com arrogância. Então Paulo chama ele de parede branqueada, que significa o quê? Pessoas que são muito arrumadinhas por fora, de aparência, que querem mostrar autoridade, dignidade, poder, quando dentro dos seus corações, dentro do seu caráter, não existe valor. São pessoas falsas, é hipocrisia. Nos versos 4 e 5, diz: os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? É uma pergunta que eles fazem a Paulo, né? Disse Paulo: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, neste momento, Paulo se surpreende, porque na verdade ele não sabia que quem havia afrontado ele era um sumo sacerdote, era uma autoridade religiosa constituída. E aí ele se retrata nesse momento. E ele também, no final do verso 5, demonstra conhecer muito bem essa regra, quando ele diz: não dirás mal do príncipe do teu povo. Isso demonstra o quê? Demonstra uma autoridade, a autoridade da verdade e a verdade da autoridade. Ou seja, Paulo, ele era uma verdade, ele trazia a verdade. O que é a verdade para nós? Onde está o centro da nossa verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E ela não era reconhecida pelos judeus. A autoridade judaica, religiosa desse tempo, representava o quê? Era uma verdade criada
pela autoridade constituída. Então, são duas coisas distintas. Verdade é uma coisa, autoridade constituída é outra coisa. Aquela religião judaica, quando olhava para a autoridade constituída, que era o sacerdote, que era a crença, né, que era o exercício religioso, via uma única coisa, dizia assim: aqui está a verdade. Olhar para esses religiosos significa olhar para a verdade. E nós vemos no exemplo dos fariseus, e nesse diálogo entre Paulo e as autoridades judaicas, que nem sempre a verdade, neste contexto aqui, estava do lado da autoridade constituída. E a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: até que ponto a verdade se submete à lei? Até que ponto a verdade deve se submeter à lei? Paulo estava com a verdade ao seu lado, mas nesse momento ele se submete à lei, com humildade, não concordando com o sumo sacerdote, mas tendo uma postura de respeito, respeitosamente. Nós vivemos num tempo, né, em que, na nossa sociedade, nem sempre a verdade está do lado da autoridade constituída. Mas o nosso povo, muitas pessoas indisciplinadas, que já ao longo do tempo vêm aprendendo a agir dessa forma, de forma indisciplinada, elas são irreverentes, elas são indisciplinadas, desrespeitosas ao ponderar a autoridade constituída. Digo isso não focado num contexto religioso da igreja, mas num contexto geral da vida política, enfim. Se um cidadão olha para um político, um representante do governo, e vê nessa pessoa um erro, vê nessa pessoa uma falha, um defeito, um desvio, e às vezes até desvio de caráter, necessariamente as pessoas têm agido de forma desrespeitosa e achando que isso está certo. Ou seja, dizem, ele ou ela merecem que a gente responda dessa forma, de maneira desrespeitosa e agressiva. A Bíblia nos mostra que não. Paulo, diante de uma autoridade constituída que estava errada, com falhas, que não estava conectado com a verdade, assim mesmo Paulo age de forma respeitosa. Nos versos 6 a 10, lá diz assim: sabendo Paulo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: varãos irmãos, e eu sou fariseu, filho de fariseus, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ora, dizendo ele isto, surgiu dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Até aqui, o 9 e o 10 eu vou explicar. Então, o interessante é que Paulo tinha em seu coração a certeza que a verdade estava do seu lado, mas ele precisava ser compreendido por aqueles homens. Aqueles homens não estavam enxergando a verdade. Então ele foi o quê? Inteligente. Paulo foi muito inteligente. Vocês sabem o significado da palavra tato? O que significa tato? Saber se usar as palavras certas, ter uma postura adequada e manter um bom relacionamento com as pessoas, ou seja, conseguir ser entendido, ser compreendido pelas pessoas, se fazer entender, compreender as pessoas também, numa conversa às vezes acalorada. Você precisa o quê? De ter tato com as pessoas, a habilidade de conversar, falar bem e saber ouvir o outro. Então Paulo nesse momento viu ali uma oportunidade, porque ele estava sendo pressionado por fariseus e saduceus. Os saduceus, eles eram mais aristocráticos, né? Eles eram mais inteligentes, vamos dizer assim, mais estudiosos, mais letrados, mais políticos também. E eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em nada disso. Porque o grupo dos judeus era dividido em alguns partidos, e esses dois eram dois partidos
que estavam dentro do povo judeu. E os saduceus não acreditavam na ressurreição após a morte. E também em anjos. Mas os fariseus, eles acreditavam. Eles não tinham problema algum com essa questão. Acreditavam numa coisa e outra. E Paulo, habilidosamente, ele diz: irmãos, eu estou sendo julgado porque eu estou falando sobre a esperança da ressurreição. Ou seja, ele estava falando, era verdade, dentro do discurso de Paulo havia essa pauta e muitas outras questões também. Ele falava, de fato, em muitas outras coisas, mas isso fazia parte da pauta, do seu discurso, esse aspecto. Então ele explora esse aspecto do seu discurso, das coisas que ele sempre falou, e diz: eu estou sendo julgado porque eu falo da esperança da ressurreição. E aí, nesse momento, o parlamento, né, se divide. De um lado ficam os saduceus, do outro os judeus. Porque os judeus, eles começam a se identificar com Paulo. Começam a olhar em Paulo alguém que é aliado das teorias que eles acreditavam. E aí, eles se levantam e falam assim: irmãos, nós, como representantes dos fariseus, olhando para este homem aí que estava fazendo a confusão lá fora e que vocês trouxeram para serem interrogados, nós vamos nos, em outras palavras, né, abster de sustentar qualquer acusação contra ele, porque nós não percebemos nada contra ele. Então, veja que uma palavrinha colocada na hora certa, como ela muda as coisas, as circunstâncias em que nós passamos. Essa situação de Paulo, ela nos ensina muito das nossas relações na igreja, na família, no trabalho. Uma palavra ela pode destruir o seu dia, acabar com uma oportunidade. Você que trabalha, você tem clientes, trabalha por conta própria, enfim, ou atende clientes, depende de clientes. Você perde um cliente por uma palavra mal colocada, você deixa de se dar bem. Então isso acontece com a gente. Tem um verso que diz assim, um adágio popular, um provérbio popular, né? Que um sorriso pode abrir muitas portas. Um sorriso pode abrir muitas portas. Outros também dizem o seguinte: a confiança em alguém, a gente leva muito tempo para conquistar. A parceria, a aceitação, você tem que trabalhar isso. Isso leva muito tempo. Mas para perder isso, basta uma frase, uma palavra às vezes. Você perde isso muito facilmente. E Paulo foi muito habilidoso, dirigido ali pelo Espírito Santo, para colocar a palavra certa, na hora certa. E nesse momento, ele ganha essa disputa, porque metade do plenário fica agora do seu lado. Metade fica do seu lado. No verso 11, é uma palavra de parabéns, Paulo, pelo seu trabalho. Parabéns, no verso 11. Diz assim: na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o deis também em Roma. Só até aqui, por enquanto. É uma palavra do Senhor ao coração de alguém que havia feito a coisa certa. Isso é uma afirmativa muito valiosa para nós, ouvir do Senhor e ter a certeza que Deus está satisfeito com o nosso trabalho, nós fizemos a coisa certa. E entenda que, conforme o exemplo de Paulo, nem sempre fazer a coisa certa é reconhecida pelos homens. Nem sempre existe recompensa para aquilo que você está fazendo que é certo. Nem sempre você vai ter o sorriso e a aceitação e o abraço o parabéns pelo que você está fazendo da boca dos homens, porque Paulo não teve isso. Muito pelo contrário, ele estava sendo preso e julgado pelos homens pelo bom trabalho que ele estava fazendo, mas ele fazia porque sabia que deveria fazer, porque era a coisa certa, era falar de Jesus, testemunhar da verdade da fé.
nos versos 12 a 22, eu vou chamar esse episódio de estabeleça parcerias para trabalhar. Estabeleça parcerias para trabalhar. Seja na sua vida pessoal, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Não faça as coisas sozinho. Trabalhe em parceria. Isso é muito importante. Veja bem esse momento, do 12 ao 22, o que acontece? Mais de 40 judeus, depois de terem perdido aquela disputa do plenário em que Paulo prevaleceu, não foi ali massacrado pelo aquele grupo, voltou para a sua cadeia, né? Mas voltou bem, e com apoio ali da metade do grupo, né? No seu debate. O grupo que ficou descontente com aquele resultado, eles tomaram uma decisão: nós vamos matar Paulo, vamos acabar com a vida dele. E eram mais de 40. Então, eles pensam assim: vamos falar com o sumo sacerdote, para ele conversar com o comandante da guarda, e vai dizer para o comandante da guarda que existem mais algumas questões que não ficaram muito bem esclarecidas, e nós gostaríamos de reunir com Paulo para fazer algumas perguntas a mais e conversar com ele, de forma pacífica. Mentira, eles queriam matar o Paulo. E aí, o sobrinho de Paulo, que estava dentro daquele contexto da cidade, das pessoas, chegou a ele esse fato, essa tramóia, né? Então ele corre lá na cadeia e fala com Paulo, e conta para Paulo tudo que os judeus estavam tramando fazer. E aí Paulo orienta ele, né? Chama o guarda e fala assim: ó, esse menino, esse moço aqui, ele tem uma coisa para falar com o comandante. E ele vai falar com o comandante, explica toda a situação para o comandante, o que estava acontecendo e da trama que havia contra o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo trabalhava com parcerias. Paulo sempre valorizava os seus amigos, citava os seus amigos. Você vê Paulo em suas cartas, ele fazendo saudações de forma muito carinhosas às pessoas que trabalhavam com ele. Paulo lembrava do nome das pessoas, sempre valorizando o serviço, o apoio, a proximidade, a companhia das pessoas que estão perto. Isso nos ensina hoje a valorizarmos, não ficarmos valorizando aquilo que a gente faz e fazendo com que aquilo que a gente tem se empenhado tanto apareça e prevaleça e seja mostrado, mas que seja mostrado também aquelas pessoas que estão em torno de nós, contribuindo para o trabalho que nós acreditamos ser bom. Ou seja, vamos trabalhar em parceria, vamos mostrar o que as pessoas estão fazendo, valorizar o trabalho delas, elogiar. O elogio, ele tem um poder de transformar, de motivar as pessoas muito grande. Eu acredito que um elogio, uma apreciação, uma frase do tipo: o que você está fazendo pode ficar muito melhor, meus parabéns pelo teu apoio, meus parabéns pelo teu esforço, que bom que você está fazendo isso. Gostaria de sugerir a você umas ideias para você ficar ainda melhor. Para isso que você está fazendo, seja melhor ainda. Às vezes, uma frase colocada dessa forma, ela vai dar um resultado muito melhor do que uma crítica que nós chamamos de construtiva. Porque a crítica que nós consideramos construtiva, muitas vezes, ela rasga o coração daquele que ouve. Ela é mal recebida, ela dói, ela machuca. Mas um elogio joga a pessoa para cima. E assim nós estabelecemos nossas parcerias. Do verso 23 ao 28, o comandante manda uma carta a Félix, né, em Cesareia, para livrar Paulo daquele lugar, para tirar Paulo daquele lugar. O desfecho desse episódio, dessa etapa da história de Paulo, nós vamos ver nos próximos estudos. Mas até aqui, gostaria de destacar alguns ensinamentos que ficaram para nós desse episódio de Paulo. Que, no início, ele sabia que ir para Jerusalém era um grande perigo.
Ele sabia que não era, do ponto de vista humano, promissor. Racionalmente, não se podia desenhar uma proposta de sucesso, porque isso representava perigo de vida para ele e seus companheiros. O evangelho estava sendo bombardeado pelos judeus naquele lugar, mas ele vai assim mesmo, e ele é avisado por Deus, através do Espírito Santo, usando a boca dos seus companheiros, explicando o que ele deveria passar, os perigos que ele iria enfrentar. Então, isso também, esse aspecto ensina para nós que, muitas vezes, o perigo que nós vemos à frente, e nós interpretamos esse perigo, Deus está me avisando que eu não devo ir, Deus está me avisando que isso é ruim, Deus está me avisando que eu vou sofrer, então a coisa certa a fazer é não ir. Muitas vezes não é dessa forma que deve ser interpretada, mas sim sabermos que as coisas que precisam ser feitas e são certas, elas têm um preço e deve ser feito assim mesmo. Ou seja, se fazer a coisa errada tem um preço, fazer a coisa certa também tem um preço. E Paulo mostrou que vale a pena pagar o preço para fazermos as coisas certas. E ele aproveita as oportunidades, e ele prega o evangelho, e ele usa a prisão aonde ele estava como plataforma da proclamação do nome de Jesus, do evangelho. Neste lugar, ele fala da palavra de Deus, ele prega as boas novas. Como conclusão, nossa consciência do dever cristão, ela deve ser levada em conta. Consciência do dever cristão, exatamente isso. Consciência do dever cristão não precisa de comprovações humanas, mas sim Deus falando no seu coração, Deus mostrando a você a direção das coisas certas a fazer. A outra coisa é a paciência. Paulo teve paciência. Não é fácil ter paciência numa situação tão difícil. A paciência requer confiança. Se você não tiver confiança em Deus, você não vai conseguir ter paciência. Ou seja, ela também não vai servir para nada caso tenha, porque você não vai acreditar que você está no caminho certo. Coragem. Está dentro da nossa postura cristã, ter coragem. A coragem é uma palavra que acompanha o povo de Deus desde a época de Abraão. Há 4.000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, esta palavra coragem está no nosso sangue, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Nós somos o retrato vivo da coragem. A importância do conhecimento. Quando Paulo ele entra nessa linha de debate frontal, acalorada, contra pessoas com filosofias, pensamentos totalmente contraditórios, totalmente errados, Paulo começa a enxergar aquele discurso fora da verdade, e ele se confronta esse discurso, mostra para nós que não basta também ter só coragem, você precisa de conhecimento. Se a palavra coragem, ela acompanha o povo de Deus desde sempre, a palavra conhecimento é também para nós uma ferramenta muito necessária. Paulo demonstra para nós a importância do conhecimento, porque no momento em que ele teve que defender a fé, a palavra de Deus, ele precisou de conhecimento, e ele teve conhecimento. Ele debateu, vou falar o amor de Deus, mas vou falar com conhecimento. Ou seja, Paulo precisou de conhecimento naquele momento para se defender. E ele se defendeu usando esse conhecimento de forma respeitosa, humildemente, pacificamente, mas se defendeu. Você precisa de conhecimento, você precisa se alimentar, você precisa aprender, estar aqui na escola bíblica, participando e crescendo juntos. E por fim, quero falar sobre um aspecto que salvou a vida de Paulo, de ser morto por mais de 40 judeus
que planejavam uma cilada contra ele. Paulo tinha parcerias. Paulo dividia os seus projetos. Os seus projetos não tinham no coração de Paulo uma chancela com o nome dele, um letreiro piscando Paulo, 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 mas sim um grupo que estava trabalhando juntos, um grupo que tinha o mesmo coração e sentimento e se dedicando de forma cooperativa a uma causa maior. Nós precisamos ter em nossos corações, construir parceiros e, a partir dessa construção de uma equipe, construir cada um dos nossos membros, dos nossos colaboradores, fazendo com que eles cresçam em experiência, em participação, porque isso vai trazer crescimento tanto individual para cada um de nós, quanto para os projetos de Deus, porque os projetos de Deus estão no coração de Deus e são feitos por Deus. Nós somos o quê? Ferramentas. Não são nossos projetos, são projetos de Deus, em que Deus nos usa como ferramentas dele, nas mãos dele, para a edificação da sua igreja, para o bem de muitos, para a pregação do Evangelho e para que o amor de Cristo seja espalhado pela terra cada vez mais através de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, que esse ensino possa nos ajudar a crescer cada vez mais.